que tem muita coisa que a gente vai entender só lá no céu mesmo. Amém. E uma dessas coisas, mas nós estamos aqui para clarificar da melhor maneira possível a Trindade. E dentro dessa lição, justamente na lição 3, o Pai enviando o seu Filho para nos libertar. Posto que temos aqui 3 objetivos delimitados na introdução da lição, e nós já vamos passar para o comentário do primeiro ponto, que será feito pelo professor Jonatas, mas iniciando aqui, que veremos com profundidade o seguinte: primeiro ponto, a suprema expressão do amor de Deus. Em segundo momento, vamos ver, aprender a plenitude do tempo para a redenção. E em um terceiro momento, a obra perfeita da Trindade na salvação. Isso aqui são objetivos que nós temos que alcançar e queremos alcançar isso juntos aqui neste bate-papo, neste podcast, nesse formato aqui, discutindo e meditando na palavra de Deus, e nossos ouvintes podem participar conosco. Já quero iniciar então, professores, aqui o envio do Filho e o amor do Pai. Esse é o nosso ponto número 1. O ponto número 2 será o Filho e a plenitude dos tempos. O ponto número 3 será a Trindade no plano da salvação. E para iniciar aqui o comentário, eu vou passar para o professor Jonatas a respeito do primeiro subponto, o amor incondicional do Pai. Ele vai iniciar aqui o comentário, e aí, com liberdade, os demais professores podem, com liberdade, intervir com o seu comentário, aquilo que for relevante, e esse é o formato da nossa apresentação. Maravilha, né? Esse amor incondicional do Pai, né, que a nossa lição ela descreve, ela é representada pelo substantivo ágape, né, que retrata esse amor como um amor único, né, um amor incomparável, um amor que ele não existe uma forma de amar que nós conhecemos na Terra que possa se comparar a este amor, né? Muitas das vezes nós, como cristãos, nós tentamos equiparar este amor ao amor do pai para com o filho, da mãe para com o filho, né? Só para que nós tenhamos a dimensão desse amor. Mas quando nós vamos estudar acerca do amor ágape, que é expressado pelo Pai na situação da salvação, na situação do homem em si, nós vamos observar que este amor ele independe de reação, de ação humana, né? Deus ele não observou merecimento no homem para poder agir de forma amorosa, de demonstrar e entregar esse amor para salvar, né? E este amor ele é a maior demonstração, né, de Deus para com o mundo, para salvar este mundo que já estava, né, entregue à morte, né? Deus ele não mediu esforço, e o seu amor ele não dependeu de nenhum tipo de ação. Ele foi um amor ativo, um amor que primeiramente ele agiu, né? Ele não esperou nada em troca. Interessante, os professores podem até contextualizar nessa questão aqui. Estamos falando de uma palavra da língua grega, né? E que se sabe que o grego ele tinha uma riqueza muito grande no seu vernáculo, em que o que nós, na língua portuguesa, entendemos por amor, ele é muito amplo no sentido de significado, né? Por isso que tem vários tipos de amor, né? Agora no grego não, já são várias, cada tipo de amor tinha uma palavra específica, né? O ágape. Por exemplo, o senhor pode especificar para nós algumas? Era bem único. Isso aí, a gente já acabou de falar. O amor, por exemplo, o amor entre um homem e uma mulher. Aí nós lembramos a palavra eros. Isso remete ao quê? É o erótico. Tem essa raiz, tem essa, né, raiz da expressão, trazendo aí ao entendimento do significado desse tipo de amor. Entre homem e mulher, esposa, né? O amor assim entre amigos. É o filos, né? Que é o fraterno. Fraterno. Né? Isso. Já é uma palavra específica no grego para relatar, né? Então nós temos aqui o amor ágape, aquele amor é um amor por essência, né? Ele é um amor extraordinário. Eu creio, professor Júlio, que é justamente o que o comentador foi muito feliz de colocar o amor incondicional, o termo incondicional, né? Não tem condição nenhuma para esse amor, né? E a gente falando aqui, por exemplo, quando você foi namorar a Cláudia, teve alguma condição para isso, né? Qual foi a condição, né? Qual foi os atributos, né, que a gente, que
levou aquilo, né? Uma mulher especial, se veste bem, habilidosa. Teve as condições para a gente se apaixonar pelas nossas esposas aqui, né? Mas Deus não tem condição alguma, né? É incondicional, é um amor incondicional, é um amor ágape. É interessante, né? A expressão, é aquele amor que não tem como você... É um amor puro que procede de Deus, né? Então, ele não parte de interesses, né? Quando nós vamos entender o amor nosso humano aqui, nós vamos ver que ele parte de algum tipo de interesse. Ele geralmente exige reciprocidade, ele busca né? Isso, ele busca um interesse, alguma entrega da outra parte, né? Quando ele não procura beleza, ele procura alguma habilidade, alguma potência, alguma, né? Olha, ela cozinha bem. Com retorno, isso. Né? Ele ela procura cozinha algo bem, que ele né? recebe em troca. Esse amor ágape, ele pode definir um amor que ele não observa, né? Ele não busca o bem do outro, né? Ele, mesmo a pessoa sem merecer, ele busca o bem do próximo, né? Mesmo sem nós merecermos. Pela graça. Pela graça. Quando nós observamos Gênesis no capítulo 22 e o versículo 2, nós podemos comparar este amor, porque o pai entrega o filho. Lembram quando vai haver o sacrifício ali de Isaac? Né? O que é feito ali? O pai, né, leva o filho para ser o que? Sacrificado, né? E aí é um amor, demonstrando ali um amor. Mas nós vemos que Isaac, o sacrifício dele, ele foi interrompido, né? Porque havia ali um cordeiro, já simbolizando Jesus Cristo, que seria o cordeiro, conforme João, que tira o pecado do mundo. Já sinalizando, já né? sinalizando. Agora, o sacrifício de Jesus, quando o Pai envia, não é interrompido. Inclusive, o profeta Isaías diz que agradou a Deus moê-lo, né? Fez parte do plano da salvação. Outro exemplo que nós podemos utilizar nesta passagem, falando do amor referente ao filho, é a passagem do filho pródigo, né? Quando o filho sai da casa do pai, onde havia todas as coisas, e o pai estava ali aguardando a chegada do filho. Ele tinha certeza que a qualquer momento o filho poderia retornar para casa. E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, o versículo 20, a Bíblia vai dizer que o pai, ele se moveu de íntima compaixão e foi ao encontro do filho, e não o filho ao encontro do pai. Teve a iniciativa do pai. Então nós vemos que a salvação do ser humano não é por méritos nossos, não foi por iniciativa nossa, foi Deus que iniciou o plano de salvação para o homem, ainda antes da fundação do mundo. Mas nós iremos detalhar nos próximos tópicos da lição. Amém. O amor incondicional do Pai. Então foi aqui mencionado pelo professor Jonatas a respeito desse tópico. E aqui, nós avançando já o comentário, eu quero compartilhar com os irmãos aqui o professor Marcos Brauna, para que inicie o comentário para nós sobre o ponto 2, que a iniciativa soberana de Deus a respeito deste envio do Filho e o amor do Pai. Sobre o ponto 2, você pode iniciar. Exatamente, a iniciativa soberana de Deus. Então, quem teve essa iniciativa foi Deus, né? Como já foi mencionado aqui, né? Uma pincelada nesse primeiro tópico é que quem iniciou isso foi Deus, pela graça, né? Então, antes mesmo da queda do Éden, Deus traçou um plano de redenção. Não é um plano B. Deus não tem plano B, plano C, não tem isso com Deus. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabe de todas as coisas e tudo está sob controle. Às vezes, até mesmo nos dias atuais, a gente vê a situação do mundo, parece assim, será que bugou de vez, né? A gente usa até esse termo muitas vezes, né? O que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. Será que Deus está no controle? Deus está sempre no controle. Então, a iniciativa soberana de Deus de mandar o seu Filho para nos resgatar não foi um plano B. Ai, meu Deus, eu criei o homem, a nossa imagem e semelhança, e ele pecou, né? Capítulo 3, né, de Gênesis,
que é o capítulo mais triste que a gente sempre, os teólogos falam da Bíblia. Pronto, o homem pecou, e agora? Vamos para o plano B, o que a gente vai fazer? Não, bem antes mesmo da queda do Éden, Deus já traçou um plano de redenção. Vamos ver em Efésios capítulo 1, do capítulo 4, do versículo 4 e versículo 5, que diz: nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos, de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a sua vontade. Então, mesmo antes da fundação do mundo, esse plano da redenção já estava traçado por Deus na sua iniciativa soberana. Amém. A Escritura ratifica que o amor divino antecede qualquer atitude humana. Então nós vemos de uma questão soberana, a iniciativa soberana de Deus. Então não foi uma iniciativa humana. Então partiu de Deus, né? Este amor ele partiu de Deus. Por quê? Porque era interesse do Senhor. Olha só o que nós falamos de novo no Evangelho de João, capítulo 3, 16. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Mas ele amou o mundo de uma forma assim, porque o mundo em si mesmo não merecia. Porque um mundo perdido em pecado, a justiça de Deus exigia somente uma coisa: a condenação. Aniquilar. Condenação total. Condenação total, né, professor? Mas ele não, ele amou a criação, amou o mundo, enviou o seu filho. E o que eu acho mais fantástico neste amor incondicional, sabe o que é? Como partiu de Deus, ele está acessível a todos. E isso é maravilhoso, porque não importa a classe social, não importa você que está nos ouvindo aqui, se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro na conta, a cor da sua pele não importa, o tipo do seu cabelo não importa o seu grau de escolaridade não importa, ele é acessível para você. Esse amor é acessível e basta você aceitar o sacrifício de Cristo, que você tem a porta do céu garantida, você tem a salvação batendo agora mesmo na tua porta. Nós louvamos a Deus por este comentário aqui, porque ele é essencial à vida cristã. Né? Sim, eu achei muito importante aqui uma citação do nosso professor Gideão, quando ele falou sobre o filho pródigo, e nós entramos na situação aqui já do segundo tópico. Nós vamos ver que lá no filho pródigo ele fala sobre a expressão de um amor paciente quando o pai espera. Os nossos amigos ouvintes que estão ouvindo aí, este amor ele é paciente. O pai ele sempre espera o retorno deste filho pródigo, desse filho. Por isso a grandiosidade deste amor ágape, deste amor que nos abraça. Na questão de anteceder qualquer atitude humana, nós já vemos aquela questão que o nosso querido professor comentou, sobre não ser um plano B. Não é um plano B. Isso já estava antecipado. Deus já antecipou qualquer ação nossa. Vamos falar nossa, né? O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Professor Gideão, o início do subponto 3 aí, aqui nós temos já o enfoque sob o ponto de vista da Trindade. Afinal, esta doação do Senhor, oferecendo o seu Filho, em sacrifício vivo, implica em hierarquia da Trindade? Essa que é a questão principal que o Senhor com certeza vai discorrer. Veja bem, na concepção Trindade não há hierarquia. Todos ali têm o mesmo poder, todos têm a mesma honra, têm a mesma glória, entretanto, eles têm papel distintos, O papel do Pai foi proporcionar a salvação. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, no capítulo 13, o versículo de número 15, ali é um versículo chamado também de proto-evangelho. Quem foi o primeiro evangelista que a Bíblia registra? Deus foi o primeiro evangelista que a Bíblia registra, porque ele falou que da semente da mulher nasceria um que iria ferir a cabeça da serpente. Então ali no Éden, Deus já iniciou o processo de salvação do homem. Bem que esse processo, o nosso
O professor Marcos já havia comentado, Deus ele não foi pego de surpresa, nunca será pego de surpresa antes da fundação do mundo, conforme nós vemos em Efésios, 1 de Pedro também relata bem isso. E aí nós observamos que cabe ao Pai salvar o Filho, cabe a Deus nos salvar. Veja que Deus, ele procura Adão depois que Adão pecou. Veja, Adão, onde estás? Veja que a salvação parte de Deus. Nós não temos mérito algum. Tire isso da cabeça se você acha que você teve mérito para a salvação. Nenhum mérito. Deus, ele foi atrás do homem pecador. Adão, onde estás? Aí quando encontra Adão ali tentou, alguns teólogos dizem, salvar-se de qualquer maneira, aquelas que buscam uma salvação de qualquer jeito. O que ele fez? Umas desculpas. O que ele fez? Ele cozeu ali folhas e fez para se aventar. E disse, não, desse jeito não. Aí Deus, ele sacrifica o primeiro animal, mostrando que a salvação depende de derramamento de sangue. Precisa de um sacrifício. Então nós vemos ali que ele providencia ali o primeiro animal para ser morto, simbolizando Jesus Cristo, que nos cobre, né, nos limpa de todo o pecado. Então na Trindade não há diferença, não há maior, menor, hierarquia não, mas há papéis diferentes. Funções diferentes. O papel do Pai, funções diferentes. O papel do Pai foi projetar a salvação e enviar o Filho. O propósito do Filho foi o quê? Sendo enviado, ele executou a obra. E aí nós temos o papel do Espírito Santo, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele nunca nos deixou só, e hoje nós temos a presença de Deus através do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por esta palavra, e nós podemos sentir que ela é verdadeira, porque Deus opera em nós, dentro de nós e através de nós. Somos felizes com esta reflexão. E aqui, já avançando, inclusive quem falou muito bem sobre isso, mas o comentário vai ser iniciado pelo professor Jonatas. O Filho e a plenitude dos tempos, a preparação histórica e religiosa. Nós vemos aqui o professor Marcos Brauna já iniciou falando alguma coisa. Isso quer dizer que o plano da salvação não foi algo súbito, como se tivesse sido pego de surpresa, né? Todo o decorrer da história já foi prefigurando o plano da redenção, que um dia ia chegar o tempo da plenitude, né? O professor Gideão já iniciou falando alguma coisa aqui do Senhor, já preparando a nossa compreensão a respeito da necessidade do derramamento de sangue, lá quando foi imolado o cordeiro para cobrir as vestes de Adão e Eva. E nós vemos no Antigo Testamento todo o sistema sacrificial que foi operado pelos sacerdotes ali no tabernáculo. Bom, não vou avançar, deixa o professor começar aqui, até que a gente entenda essa plenitude, porque o Senhor estabeleceu um tempo adequado para a salvação, não é, professor João? Sim, assim como o nosso professor Gideão explicou, né? O Pai planejou, né? O Filho executou essa obra, né? E o Espírito Santo ele aplica. Na parte do planejamento, nós vamos ver aqui bem explícito, né? Nesse segundo subponto, nós vamos ver aqui o Filho e a plenitude dos tempos. Quando nós falamos plenitude dos tempos, nós vamos entender que o tempo ele foi o tempo exato, né? Ele não foi a qualquer tempo, né? Porque às vezes o leigo ali, a pessoa que tem pouco conhecimento bíblico, ele vai pensar que Jesus ele veio em qualquer tempo, né? Ele veio a qualquer tempo e que foi, vamos dizer assim, uma sorte do momento, né? Não foi bem assim, né? O Pai, no seu infinito poder, no seu infinito conhecimento, né? Ele planejou esse tempo, né? Ele planejou esse tempo para que fosse o tempo exato. O Evangelho ele precisava de ser propagado de uma forma correta. Imagine se Jesus chega em um tempo que não era o tempo da plenitude, e esse Evangelho tão maravilhoso pregado por ele, né, não tivesse
saída, né? Porque nós vamos entender que tudo que nós fazemos hoje ele tem que ter uma saída, né? Ele tem que ter tem que ter formas de comunicar, né? Nós vamos ver, por exemplo, quando nós vamos falar de qualquer assunto hoje sobre vida, sobre saúde, sobre qualquer coisa, né? Temos uma saída. Nós temos aqui um belíssimo canal do YouTube que a gente pode estar passando reflexões, passando conhecimento. Nós temos uma via de mão dupla que ela vai e já vem a resposta, não é verdade? E se é venda, você vai ter lucro, né? E o evangelho ele necessitava do momento correto, um ambiente, né? Um ambiente correto. E aí nós vamos ver que historicamente, né, vai entrar a figura dos romanos. Eles vão lá e constroem as estradas, né? Essas rotas comerciais e também rotas onde passavam, né? Tem que falar bem explicado sobre a questão do Pax Romano, né? Isso. Que foi uma paz, época, né? foi a época de paz, né? Paz. Foi necessário haver uma época de paz para que os romanos pudessem construir essas estradas, né? Pudessem fazer essas ligações e acesso às demais cidades, né? Perfeito. Da sua época, né? E aí prosseguindo, né? Foi em três grandes etapas aí que propiciou, né? Porque daí nós vamos ver a questão das estradas construídas pelos romanos. Nós vamos ver a cultura grega empregando a linguagem koiné, né? Que daí passa a ser uma linguagem simples e comum a todos da época, que poderia é o grego no vernáculo, né? Isso. É um grego mais entendível. Mais entendível. Tão rabuscado, né? Mais Sim. povo. Mais povão, mais fácil de compreender. Qualquer um que ouvisse um contexto naquela verbalização, ele iria ser conhecido, de fácil acesso a todos, né? Então o evangelho ele precisava de ser de fácil compreensão. Então nós vemos aqui que foi providencial os gregos, né? E depois nós vamos ver o judaísmo também corroborou para que acontecesse a disseminação do evangelho. De que forma? Mas o judaísmo não foi quem guerreou contra Cristo, quem crucificou Cristo, sim. Mas mesmo assim, naquela época havia uma grande expectativa da vinda do Messias. Perfeito. Que ficou bem claro, né, nas escrituras, né? Corroborando com essa expectativa, quando nós observamos o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2 e o versículo 27, se os irmãos quiserem ler, e pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei. No versículo anterior, fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Simeão. Então nós vemos aqui que Simeão, ele teve uma revelação através do Espírito Santo dizendo: Simeão, a idade está avançada, mas você não morre sem antes ver o Cristo. É só uma correção, é comum a gente dizer que Simeão apresentou Jesus, mas Simeão ele não apresentou Jesus. Simeão foi até o templo no ritual de apresentação. Simeão já estava avançado de idade, os irmãos sabem que o sacerdote exercia a função até os 50 anos já não de oficiava, idade. né? Já não oficiava. Maravilha, o comentário está muito bom. E o comentarista da lição, né, o pastor Douglas Batista, ele fala o seguinte: a expressão plenitude dos tempos comunica que Deus Pai, em perfeita harmonia com o Filho e o Espírito, determinou soberanamente o momento exato para a encarnação do Verbo. Então ele fecha também esse comentário dessa forma, né? Em perfeita harmonia, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo, o momento certo, né? Momento certo. E agora o nosso momento certo de hoje, enquanto a porta da graça está aberta, e enquanto nós temos recursos mais do que sobejos, inclusive maiores do que o acesso à língua do grego koiné da época de Cristo, nós temos hoje dispositivos que fazem tradução simultânea, inteligência artificial, temos a internet que alcança todos os rincões, inclusive via satélite acessível a muitas pessoas. Então nós sabemos que esta palavra de salvação está apta a chegar com muita velocidade a toda a humanidade. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade, anunciar a palavra de Deus, porque seguindo-se a isso, logo e breve, professor Marcos Brauna, seguirá a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra está sendo anunciada. E o tempo da plenitude para a salvação para a sua vida é hoje, porque hoje você está escutando.
esta palavra de salvação. É o chamado tempo aceitável. É o tempo aceitável. E cada um tem seu tempo aceitável. E o tempo aceitável enquanto a vida, a esperança. Então nós hoje estamos diante de uma palavra. Se você está palavra vivo e você está nos ouvindo, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não perca esse tempo, porque o tempo aceitável é agora. Amém. Ratificando o que o professor Marcos diz, Hebreus diz que o tempo é hoje. Se hoje ouvides a voz do Senhor, amém, não endureçais o vosso coração. E o Senhor está aí, neste singelo podcast que estamos transmitindo. Com certeza a intenção de Deus é continuar salvando. Afinal de contas, estamos falando do Pai que enviou o Filho. E o propósito de ter enviado o Filho é por você. É você mesmo, você que está ouvindo esta palavra, você que está aí na sintonia do podcast. É por você que o Pai enviou o Filho. Então esta lição, ela fala com todos nós de uma forma poderosa, né, presbítero Jonas? Dessa forma, exatamente. Eu acho que não tem como, né? Principalmente assim, o crente que ele já tem um certo aprofundamento, um conhecimento sobre o que nós estamos dizendo aqui, eu não vejo, né, recebendo uma palavra como essa e o coração não tremer, as lágrimas querendo rolar no rosto, né? Porque nós conhecemos o grande amor, nós entendemos a profundidade desse amor. E quando nós estamos aqui comentando sobre esses assuntos, né, eu acho que é nítido, né, que os irmãos observem, que as pessoas que estão ouvindo, nós tentamos levar na profundidade mesmo para que esse conhecimento, esse entendimento chegue a qualquer um. Chega a todos, né? Porque o amor, como nós já comentamos, ele não escolheu, ele não faz acepção de pessoas, né? Quem éramos nós, né? Quem era eu, né? Antes da salvação em Cristo Jesus, antes desse amor tão maravilhoso chegar até mim, né? Amém. Professor Gideão, o subponto 2, vamos prosseguir aqui. O filho nascido sob a lei, mais um ponto a ser falado na perspectiva da plenitude dos tempos, o tempo da lei. Quando o comentarista ele menciona o filho nascido sob a lei, significa que Jesus ele cumpriu todas as exigências da lei mosaica, né? Nascida sob a lei, nascido de mulher, isso mostra que Jesus, né, ele mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, então ele se encarnou, ele se tornou homem, né? Ele não deixou de ser Deus, mas agora ele também tem aqui a natureza humana, né? Então ele, através, já foi falado da plenitude dos tempos, no momento certo, ele se encarnou, ele se tornou carne, ele se tornou semelhante a cada um de nós. Entretanto, a Bíblia diz sem pecados, né? Então veja que Deus ele fez essa promessa de enviar o Messias. Gênesis 3, capítulo 15, Miqueias, capítulo 5, versículo 2, fala do local do nascimento. Veja bem que teria que ser em Belém. Nós já ouvimos aqui pelo comentário excelente do presbítero Jonas, falando ali dos romanos que prepararam as estradas, o vocabulário, também um vocabulário simples, mas o que me chama a atenção é que José e Maria, eles residiam em Nazaré. Nazaré estava a aproximadamente 112 quilômetros de Belém. Aí o que Deus faz? Ele usa os meios políticos. Às vezes as pessoas dizem que Deus não usa política, não tem nada a ver com política, mas Deus usa até os decretos políticos para beneficiar o seu povo. Saiu um decreto pela parte do rei César Augusto dizendo, todos devem se recensear, ou seja, é um censo, como nós temos hoje, fazer um cadastro, ou seja, de repente para pagar imposto, para contar a população. O IBGE hoje, muito bem, professor. O IBGE. Entretanto, somente os homens eram convocados. José não precisava levar Maria. Maria estava entre a gestação do 8º para o 9º mês. Imagina encarar 112 quilômetros, né, com estrada certamente montada em um jumentinho, a 30 quilômetros por dia. Nós podemos basear essa viagem aí de 4 a 5 dias. Imagine ele levar Maria saindo de Nazaré e indo para Belém. É ou não é um propósito de Deus para que tudo ocorra?
De repente, se é o irmão que está nos ouvindo, a sua esposa estava grávida, você faria esse trajeto? Dificilmente faria, mas isso mostra o amor de José, mostra que as escrituras necessitam ser cumpridas, mas o que me chama a atenção é que quando José e Maria chegam na cidade, a Bíblia diz que estando ali, houve o tempo dela dar à luz, chegou o momento dela dar à luz, mas a Bíblia diz que não havia lugar para eles na estalagem. Infelizmente, em muitos lugares hoje, não há espaço para Jesus. Há espaço para muitas coisas, mas não há espaço para Jesus, como não havia espaço para Jesus ali em Belém. E nascendo Jesus, nós devemos falar que nascido sob a lei, ele passou por todo o ritual. Nós já sabemos que uma mulher, quando ela concebia e tinha um menino, um filho homem, ela se tornava impura por 40 dias, 7 dias ali o processo da circuncisão e mais 33 dias de purificação. Se fosse uma menina, 80 dias. Então nós vemos que Jesus, ele cumpriu toda a lei, ele foi apresentado ao templo, ele passou pelo processo da circuncisão. Maria, ela passou pelo processo da purificação. Uma família rica era oferecido um cordeiro, uma família pobre um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Imagine o que foi oferecido pela purificação de Maria. É isso mesmo, um par de rolinhas. Então a oferta mais simples, a oferta de um miserável. Muitos querem riquezas, mas o Salvador do mundo, a Bíblia diz, o dono do ouro e da prata. Salmo 24 diz, o dono do mundo e tudo que nele há, não tinha sequer ali a família uma oferta de uma pessoa rica. E ele se fez pobre, se fez humilde para salvar toda a humanidade, inclusive eu e você. Amém. É um comentário maravilhoso. Filho nascido sob a lei, debaixo da lei. O que eu me maravilho aqui é que o comentarista traz que o Senhor Jesus assumiu nossa natureza humana, encarnou, experimentou fraquezas humanas, exceto o pecado. Só que não que Deus não tivesse empatia de entender e se colocar em nosso lugar. Pelo contrário, mas para que nós, olhando para Cristo, nós pudéssemos crer e entender que nele podemos vencer as tentações, Mesmo nós sendo falhos e fracos, o caminho que ele trilhou é um caminho que pode ser trilhado por todos que desejam servi-lo, porque ele assim chama, aquele que quiser vir após mim. Tem umas coisinhas para fazer, não tem? Cada dia tome a sua cruz e siga, né? Mas tem um negócio antes, eu acho que eu esqueci. Vem, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Não, negue-se a si mesmo. Primeira coisa. Isso, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e vem seguir. Então ele veio para nos dar o exemplo. Então, baseado no exemplo do nosso Salvador, nós sabemos que nele nós encontramos o caminho a ser trilhado para herdarmos a salvação. E se por capacidade própria, nós não vencemos o mundo, Jesus disse, eu venci o mundo. E a palavra diz, nele somos mais do que vencedores, em Cristo. Mas nós, sozinhos, a palavra também diz, sem mim nada podeis fazer. Mas nós sabemos que ele veio aqui para nos mostrar este caminho. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Professor Brauna, adoção de filhos. Adoção de filhos, Vamos lá então para o nosso subponto 3, e o ponto 2, A adoção de filhos, a palavra adoção, Quando você adota, o senhor que é advogado, responde então pra gente. Quando você adota uma criança, ele tem os mesmos direitos de um filho nascido? Advogado Júlio. É interessante o contexto da lição, que no contexto do povo judaico não era comum. Não era bem comum. O sistema legal não tinha esse sistema de adoção. Já o sistema do grego, os gregos, os romanos, ou seja, já tinha essa prática jurídica. E nós entendemos que o ato da adoção, ele rompe o vínculo com a família primeira, antiga, Só que também, por outro lado, aquele que adota, o adotado passa
a ter todas as prerrogativas da nova família, né? Então isso é interessante, a forma como nós vemos isso, porque no contexto da Trindade, e aqui eu estou comentando, na verdade, esse ponto, que o Senhor Pai, Ele tem a Jesus Cristo por seu Filho unigênito. É o único. Quando falamos unigênito, não é primogênito. Primogênito é o primeiro de outros. Unigênito é único. Então, filho mesmo é o único, foi o Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós temos a possibilidade, em aceitando o Senhor Jesus, por adoção nós nos tornamos co-irmãos e co-herdeiros de Cristo. Olha que verdade maravilhosa, né? Então, se Cristo herdou toda o resplendor lá no céu, então um dia, meus irmãos, nas bodas do Cordeiro, nós vamos está lá compartilhando tudo isso, em né? Permanecendo fiel, nós vamos desfrutar da mesma mesa. Herdeiros. E aí, se você tiver com a sua lição aberta, né, o comentador é muito feliz em dizer: a obra do Filho não apenas trouxe perdão, não só foi o perdão. Agora vocês estão perdoados, ok, tranquilos, segue a vida de vocês. Não. Mas também nos concedeu a posição de filhos. Adotivos. Cristo, como o professor Gil já falou, é o único filho. É o único filho de Deus por natureza, vamos dizer assim. E os crentes, nós crentes, que cremos em Deus, que cremos em Jesus Cristo, a gente torna-se filho por adoção, com todas as prerrogativas, com todos os direitos que nos aprazem. Amém. Então, para você também, que está nos ouvindo, que quer ser filho de Deus, basta aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que aí também você vai ter todas essas prerrogativas, todos esses direitos, né, de ser filho de Deus. Veja bem, de repente nós observamos que a adoção de repente parece algo simples, mas uma adoção ela muda uma história. Quando Mordecai adota Esther, ele mudou a história dos judeus. Exatamente. Então, quando nós somos adotados, a nossa história também é mudada. É algo interessante a gente observar que quem está para ser adotado, ela não escolhe o pai é que escolhe. Então o pai nos escolheu a adotar. Glória a Deus por isso. E antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes de passar aqui para o próximo ponto para o professor Jonatas, eu quero só fazer a leitura de Romanos 8, capítulo 8, versículo 15 e 16. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. E o 16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque é uma experiência que nós vivemos na comunhão cristã. Quando a gente está num ambiente cristão e a gente conversa entre irmãos, verdadeiramente nós sentimos que aqui, por exemplo, eu me referindo ao Gideão, ao professor Marcos Brauna, ao professor Jonatas, não me lembro de ter conversado antes, mas nós sentimos pelo Espírito de Deus que nós temos esta comunhão, esta intimidade do Espírito Santo, e testifica no meu coração, no coração do irmão, que somos filhos de Deus, ou seja, irmãos em Cristo. Desfrutamos esta beleza da comunhão que é inexplicável, né? Não sei, que já deve ter acontecido já com vocês também, em viagens ou em outros locais, e de repente você encontra uma pessoa, começa a conversar, aeroportos ou rodoviários, algo assim. Daqui a pouco vem a pergunta: mas você é crente, não é? Nós somos crentes, né? Ô, Pai Senhor, né? Uma coisa assim de irmãos mesmo, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Parecia de conhecer há muito tempo. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, porque a afinidade, né, de irmãos que a gente tem vai muito disso mesmo, né? Eu gostaria também de compartilhar com vocês o que está escrito aqui em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Amém. Quando o irmão mencionou Romanos capítulo 8, versículo 16, quando o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus,
na cultura da época, quando ia se adotar uma criança, tinha que ter testemunhas. Era algo público e testemunhável. E quem que é a testemunha que agora nós somos adotados? O Espírito Santo. Ele testifica, é a testemunha. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. E o importante é que o mesmo Espírito que habita no seu coração habita no meu, habita dos crentes da igreja, né? Então isso é o elo que nos faz esse um só corpo, né? Isso é muito lindo. A Trindade, ponto 3, vamos avançando, o nosso horário já está avançando também, mas eu quero aqui pedir ao professor Jonatas, a Trindade no plano da salvação. Temos aqui o subponto 1, a vontade do Pai realizada pelo Filho, o subponto 2, a mediação exclusiva do Filho, e o subponto 3, a aplicação da salvação pelo Espírito. Então vemos aqui, neste contexto do subponto 3, do ponto 3, a abordagem sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na concretização do plano da salvação. Vamos iniciar o comentário aqui com o professor Jonatas e os demais professores, como temos feito, na liberdade da gente finalizar aqui este comentário do ponto 3. Maravilha. O primeiro subponto, ele fala a vontade do Pai realizada pelo Filho, né? Que maravilha. Nós já comentamos aqui que na Trindade não existe hierarquia. Sim. Não existe hierarquia. Existe apenas a diferença de papéis, né, em unidade, para que a obra salvífica fosse realizada, né? Quando nós entramos aqui no nosso terceiro ponto, primeiro subponto, nós vamos ver que Jesus, ele teve prazer em executar o plano do Pai, a vontade perfeita do Pai, né? E aí nós vamos ler aqui o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6, a partir do versículo 38, nós vamos ver o seguinte, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aí o versículo 39 e 40 eu já vou adiantar. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscite no último dia. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos então que a vontade, ela partiu diretamente do Pai. O Filho teve prazer em executar a vontade do Pai, né? E aqui nós vamos ver também a figura da obediência de Jesus, né? Em cumprir perfeitamente, né, em submissão, Amém, o plano salvífico pensado pelo Pai, né? E aí ele mesmo testificou, né? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus se preocupou em agradar o Pai. Quando nós vamos falar sobre o sacrifício de Cristo, a morte na cruz, às vezes as pessoas que estão ouvindo não entendem a complexidade da morte de cruz, né? O sofrimento foi tão grande, né, que ele suou sangue, né? Ele suou sangue, houve um sofrimento antes, né? Ele teve que carregar a cruz, ele foi por várias vezes chicoteado, ele foi colocado na roda dos soldados ali e espancado, né, por várias vezes. Foi um sofrimento grande. E Jesus, ele quando ele faz aquela oração, né, lá, e diz assim: ó Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Jesus, ele era 100% homem. E é bom nós destacarmos a questão de que Jesus, ele veio como homem, e ele foi o único homem que cumpriu toda a lei. Ele cumpriu plenamente toda a lei, né? Nosso comentador da lição, ele foi fatídico, né, em destacar isso na nossa lição. Se os irmãos forem ler a lição alguns subpontos atrás, né, o comentador, ele fez questão de deixar muito bem claro esta questão, né? E esse subponto aqui, ele expõe essa expressão de obediência e de quebra de vontades, né? E de quebra de vontades. Por mais que fosse duro, por mais que fosse doloroso a morte de cruz, Jesus, ele não se absteve em cumprir a vontade própria. Olha só, o Filho unigênito, né? O Filho único,
do pai, né? Não era, igual o irmão comentou, não era filho, mais um filho, não era o primeiro filho de muitos filhos, era um único filho. Imagine que esse único filho, ele se preocupou em cumprir essa vontade. No outro subponto anterior, esse único filho que o pai entrega em favor da humanidade, ele vai e me dá o privilégio de ser adotado e desfrutar da mesma graça com o pai. Amém. Que maravilha. Uma maravilha. A vontade do pai. O profeta Isaías, né? No capítulo 53, no verso 5, deixa muito claro, né, esse sacrifício de Jesus Cristo, né? Essa profecia messiânica. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus, aleluia. Só Jesus. Glória a Deus que cumpriu-se esse tempo de plenitude e inaugurou-se para nós, os gentios. E olha que nem éramos, a princípio, o povo destinatário da bênção, né? Porque o povo de Israel ainda continua sendo a menina dos olhos de Deus. E Deus tem um tratamento especial e ainda terá com o povo de Israel, mas nós, gentios, fomos alcançados porque aprove a Deus que a proposta da salvação fosse para toda a humanidade. Toda a humanidade. Não foi somente, embora o Salvador deveria sair lá de Israel, né? A descendência de Davi, mas também nós herdamos a graça de Deus e fomos alcançados com esta palavra salvadora e transformadora que é o Evangelho. Amém. Estamos felizes aqui. A mediação exclusiva do Filho, professor Gideão, exclusiva. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Perfeitamente. Quando nós observamos este ponto da lição, nós devemos entender que Jesus, ele é o único mediador. Veja bem que ele diz, eu sou o caminho. Hoje está existindo vários caminhos para alcançar o céu. Antigamente o povo queria alcançar o céu através de uma torre, né? Babel quer dizer confusão. Está havendo muita confusão aí de pessoas querendo ir para o céu sem esse mediador Jesus Cristo. Então ele já diz, eu sou o caminho. Não existe outro caminho, não existe outro mediador. O que é mediador? É aquele que está no meio de conflitos, né? Então, há o Pai que é santo e há nós que éramos pecadores. E aí o mediador veio para resolver essa situação. Só que o papel desse mediador para resolver a situação, ele deveria se entregar na cruz, né? Ele morrer por nós como um cordeiro, conforme João, que tira o pecado do mundo. Então o mediador é aquele que está entre os dois lados. Quando nós observamos o livro do Gênesis, no capítulo 28 e o versículo 12, o que dava a Jacó acesso ao céu? Uma escada. A escada mediava, né, Jacó até o céu, porque ele viu os anjos subindo e descendo. E aí nós vemos que Jesus, ele é essa escada. Quando nós observamos, se os irmãos quiserem ler o Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 51, você vai verificar que Jesus, ele é essa escada. Está sendo representado esta escada que Jacó já havia avistado. A escada mediava o homem até o céu, e Jesus agora ele é o mediador. Evangelho de João, no capítulo de número 1 e o versículo 51. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então, aleluia. O Filho do Homem, Jesus Cristo, agora os céus estão abertos. Através do Filho do Homem, nós temos acesso ao trono de Deus. A escada não foi tirada, a escada é Jesus. Nós podemos adentrar ao céu, mas nós devemos subir a escada. E a única escada que está em pé para alcançar o céu é Jesus Cristo como o nosso mediador.
veja que Jesus é tão mediador que antes de Jesus morrer na cruz, nós já entendemos, através dos tabernáculos, que havia uma separação entre o lugar santo do lugar santíssimo. E logo após a morte de Jesus, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. E não foi de baixo para cima, porque se fosse de baixo para cima, poderia dizer que um homem rasgou. A Bíblia diz que foi de cima para baixo, havendo que aquela separação que havia não existe mais. Glória a Deus. A iniciativa do alto, né? A iniciativa veio do alto. Partiu de Deus. Partiu de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então é o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, é o nome em que nós devemos obter, pela graça, a salvação. E está disponível a todos que ouvem esta palavra poderosa. Professor Brauna, para finalizar nosso comentário, a aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Amém. Vamos lá então, né? Aplicação da salvação pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. E nessa parte aqui, o comentador da lição também, de forma muito clara, né, ele diz o seguinte: o Espírito Santo, que é chamado de Consolador, que é chamado Espírito da Verdade, ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus disse justamente isso, né? Então, o Espírito ensina a verdade, ele regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva. Nós temos que ser mais santo hoje do que nós fomos santo ontem, e mais santo amanhã do que nós somos santo hoje. Se for o caso, pode colocar uma plaquinha aí, em obras. Porque a gente está sempre em obras, meus irmãos. Sempre nós estamos em obras, né? Cheguei na perfeição total, isso não existe. Né? Só quando Jesus voltar, que a gente tiver um corpo... Os que chegaram a esse estágio, o Senhor tomou para si. Tomou para si, né? Então a gente está sempre em obra, né? Nós somos um povo separado. Então a gente precisa ver as nossas atitudes, as nossas ações, né? E eu sempre digo que não adianta a gente estar com uma Bíblia embaixo do braço se as nossas atitudes não correspondem ao que a gente fala. E as nossas atitudes falam muito mais alto do que as nossas palavras. Então você no seu trabalho, você na sua escola, você na universidade, você dentro da sua casa, peça para que o Espírito Santo sempre coloque uma plaquinha em você, em obras. Que eu preciso ser melhor hoje do que eu fui ontem, preciso ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. E isso só tem um caminho, só tem um jeito. Por nós não conseguimos. Não conseguimos de jeito nenhum. Nós somos falhos, a gente se estressa, o dia é corrido, alguém dá uma fechada em você no trânsito, você já quer dar uma buzinada, isso quando não quer falar um palavrão. E aí só o Espírito Santo mesmo para frear sua língua, frear suas atitudes. Ele ativa a nossa consciência, né? Ativa a sua consciência, né? Você não estacionar no lugar do idoso se você ainda não é idoso, né? Não estacionar lá no lugar do PCD se você não é uma pessoa com deficiência, não furar a fila do banco, não furar a fila do mercado. Isso é ser santo, isso é a gente buscar a santidade, e a gente só consegue isso através do Espírito Santo. Amém. A missão do Espírito Santo intrinsecamente é exaltar a glória do Deus triuno. Então nós vemos aqui que o Espírito Santo de Deus, ele foi nos dado como o penhor da nossa salvação. O crente recebe o Espírito Santo no momento que aceita a Cristo Jesus. E olha que ainda não é o revestimento de poder, que é o batismo do Espírito Santo que devemos todos buscar. Mas ele já habita em nós e já nos faz desfrutar desta comunhão maravilhosa. Primeiramente representando, né, essa paz que temos com Deus, e em um segundo momento essa capacidade que nos dá do plano horizontal dos nossos relacionamentos, né, como igreja, na sociedade, na família. O Espírito Santo de Deus nos
nos movendo. E aí o apóstolo Paulo ainda diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, só o Espírito Santo que capacita o crente para ficar longe do pecado. E olha que o mundo que vivemos hoje, ele tenta nos arrebatar de todas as formas para longe da presença de Deus, né, professor Jonatas? Verdade. Tudo que nos é fornecido está à nossa disposição. São tantas facilidades, são tantas distrações, são tantas, vamos dizer, o aparelho muitas celular, ofertas mesmo. O aparelho celular é um passeio, é uma rede social. Então, na maioria das vezes, tudo isso aí querendo roubar o nosso tempo de comunhão com Deus, o nosso tempo de oração, o nosso tempo de consagração, o nosso tempo de leitura da palavra. Então, este mundo ele vai em um sentido, mas com o Espírito Santo nós conseguimos andar na contramão do mundo e caminhar em direção a estar mais próximos de Deus. Esse é o desejo do Senhor para cada um de nós. O Espírito Santo ele vem e completa toda a obra de salvação do Pai, né? Aí ele vai lá, né, ensina a verdade, ele regenera o pecador, ele sela esse crente, né? Ele vem para trazer a segurança para esse crente, ele opera a santificação progressiva na vida deste crente, né? E assim como o nosso irmão Júlio César acabou de comentar aqui, realmente há uma grande guerra do nosso inimigo em querer fortalecer a nossa carne. Muitas ofertas, muitas condições, muitas situações. Hoje não dá para eu ir à igreja. Não, eu não posso aceitar Jesus neste momento porque eu estou assim, eu estou querendo fazer isto. Depois que eu fazer aquilo, eu vou receber a salvação em Cristo Jesus. Mas eu já estou sentindo a salvação em mim. Tome muito cuidado, porque o inimigo ele costuma nos enganar dessa forma, né? E quando, às vezes, aí eu vou falar do crente, aí quando o crente ele começa a aceitar determinadas coisas que o mundo oferece, né? Aí a se enfraquecer do espírito é um momento muito perigoso na vida do cristão, porque a obra completa de Deus está na obediência do Pai, ao Pai, na obediência a tudo aquilo que o Filho nosso Jesus Cristo ele pregou, né? E morreu, né? Pela sua pregação, pela pregação de salvação para a humanidade, né? E aí nós começamos a remar contra, e aí acontece aquilo que nós já sabemos, né? O sinopse da lição 3 finaliza aqui, professor Gideão, dizendo que o plano da salvação é uma obra da Trindade. O Pai envia, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. E nós desfrutamos aqui desta salvação, e antes mesmo de herdarmos a vida eterna na sua dimensão final, que é a redenção do corpo, nós já sentimos, ainda que habitando nessa terra, nós já podemos desfrutar da salvação, a alegria da salvação. O salmista Davi fala a respeito dessa alegria, né? Que nós temos uma alegria que o Espírito Santo que produz em nós, o fruto do Espírito. Então nós vemos que o Espírito Santo ele nos faz desfrutar da salvação ainda neste lugar. Nós temos esta comunhão com Deus, esta paz que vem do Espírito Santo, esta alegria, este gozo, este amor que transborda em nossos corações. Então somos moldados por Deus, porque somos na verdade cidadãos da terra, sim, mas também temos esta dupla cidadania, cidadão dos céus, e esperamos o grande dia do retorno de Cristo, nosso Senhor. E aqui, finalizando este comentário desta lição, eu já quero passar aos professores para os comentários finais aí, e também as saudações finais para toda a nossa audiência. Professor Marcos Brauna, obrigado por ter vindo. Eu sei que é a primeira vez, mas não será a última, tá? Amém. O senhor estará conosco mais vezes aqui. Muito obrigado, professor Júlio. Agradeço o convite, a confiança, né, de estarmos aqui, a grande responsabilidade de estarmos passando a lição de número 3 para um número muito grande de pessoas que devem estar nos ouvindo, depois podem ver pelo YouTube.
né? Então, para mim foi motivo de muita alegria estar aqui participando com vocês, meus irmãos, e aprendendo, né? Porque eu, como professor, vejo que não tem nada melhor para aprender do que ensinar. Quando você ensina, você é obrigado a aprender. Então, quando a gente ensinou aqui, a lição sempre passa primeiro por mim, né? E a gente vai tentando caminhar nessa jornada. Pastor Paulo tem falado esses dias, né, no púlpito. Exatamente. A gente mexe com a palavra e a palavra mexe com a gente. Ela né? mexe com a gente, né? E não tem como ela não passar primeiro por nós, né? A gente transmite a palavra, mas antes disso ela já passou em nossos corações e na nossa mente. Então, muito obrigado. Deixo aqui um abraço a todos vocês, né? Mais uma vez a Sala Isaac. A Sala Isaac aqui da sede, tá? Porque tem a Sala Isaac lá da congregação Antioquia, né? E assim, quero deixar um abraço aqui também para a minha Sala Isaac, meus alunos. É uma congregação ali, uns 40 alunos, 45 muitas vezes. Sua missão no próximo podcast é trazer o professor Roberto, tá? Vou trazer o nosso... O professor Roberto, ele não gosta de estar sozinho, não, tem que estar acompanhado, ele está precisando... se acostumar com as câmeras, mas ele virá conosco. Ele é um grande líder ali na nossa sala. A gente tem uma admiração muito grande pelo professor Roberto e ele tem nos ensinado bastante. Tá? Amém. Então fica aqui meu abraço, um abraço para minha família também, meu netinho está lá em casa, né? O Álvaro, orem por ele, está sentindo aquelas cólicas de recém-nascido, mas graças a Deus tem agido em nossas vidas. Amém. Muito obrigado. Amém. Louvamos a Deus pela vida do professor Marcos Brauna e agradecemos por ter aceito o nosso convite. E as portas estão abertas. Professor Jonatas, né? Jonatas, é um prazer tê-lo aqui conosco também. Suas considerações finais para toda a audiência. Quero primeiramente agradecer a Deus, né? Receber uma oportunidade única como essa aqui de estar com excelentes professores como os senhores aqui. Eu fiquei muito feliz mesmo, porque observei que o assunto aqui é de grande produção de conhecimento, né? Você que está ouvindo aí pela internet, que não é crente, que é crente, sabe que você está ouvindo de pessoas que realmente se prepararam espiritualmente, né, intelectualmente, para poder estar transmitindo essas palavras aqui ao seu coração e à sua vida, porque o objetivo real mesmo é que essa obra de salvação alcance a sua vida, alcance você, né? Quero dizer que eu estava um pouco apreensivo pelas câmeras, né? Nunca tinha participado de um evento assim filmado, né? Mas sou grato a Deus por ter passado por essa experiência, tá? A primeira vez, né? Muito grato mesmo, né? Quero aqui deixar, né, a lembrança aqui da minha esposa, minha querida esposa, irmã Tatiane, meus filhos, né? Que estão lá em casa me aguardando, né? Sou muito grato a Deus pelo presente que Ele me deu uma excelente esposa e me deu 3 heranças, né? Me deu Amém. 3 filhos, né? E quero dizer aos irmãos que quero dar aqui um abraço aqui a todos os alunos, né, da nossa classe Isaac lá da igreja Antioquia, né? E estender o convite, né, os irmãos que quiser algum dia visitar a nossa classe lá, uma classe um pouco modesta, mas que nós recebemos muito calorosamente os irmãos, tá? Muito obrigado. Amém. Nós também franqueamos e deixamos a porta aberta quando quiser retornar. Esse espaço sempre nós estaremos sempre receptivos, porque nos alegra muito receber aqui professores das congregações, companheiros que cooperam na Escola Bíblica Dominical em todo o campo, e nós ficamos muito felizes quando estão aqui conosco, comentando as lições. Isso é muito engrandecedor para nós. Professor Gideão, prata da casa, suas considerações finais. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que nos ouviram até este momento, que nos ouvirão pós-programa, ao professor Marcos, que Deus continue abençoando grandemente, usando na classe Isaac, que é uma bênção, juntamente também com o presbítero Jonatas, que Deus continue abençoando ricamente a sua vida, a sua família, dando força para continuar, né, neste trabalho, que todos nós aqui temos um trabalho voluntário, nós estamos aqui voluntariamente, porque o que Deus fez por nós não há como pagar, não tem como pagar. Então é o mínimo que cada um de nós pode fazer para tentar amenizar um pouquinho, de repente, essa dívida que nós temos com Deus, que é impagável,
né? Então é algo maravilhoso estar na presença dele e ter a satisfação de ser ouvido por você que nos dá a honra, o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com a sua pessoa. Que Deus abençoe e tenha uma excelente semana. Amém. Estamos finalizando mais este podcast, aqui a lição número 3. O Pai enviou o Filho. Eu termino esta transmissão dizendo para você, nosso ouvinte, que o Pai enviou o Filho com o propósito de alcançar a todos nós, sobretudo você que está aí ouvindo este programa, você que ainda não teve a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você pode fazê-lo quanto antes, porque a obra redentora da cruz, ela tem um destinatário certo, e esse destinatário é o seu coração. Você que já ouviu esta palavra, o Espírito Santo de Deus está comunicando para você, convencendo desta verdade. Não tarde na sua decisão, porque certamente você tem muitas bênçãos para desfrutar, como sendo adotado, né, na família de Deus e desfrutando desta rica herança, né, e também a esperança da vida eterna, em que nós vivemos esperando por ela continuamente. Somos felizes por estar aqui servindo ao Senhor, por você na audiência, e queremos terminar essa transmissão aqui com uma breve oração. Senhor Deus e Pai, a todos os que nos ouvem, nós te apresentamos, Pai. Esta palavra que temos ensinado e falado aqui é uma palavra de salvação. Senhor, desde a fundação do mundo, o Senhor aprove a Ti, Senhor, eleger o Teu Filho para executar esta obra. Nós somos gratos, ó Deus, Pai, porque o Teu amor é manifesto, meu Deus, de uma forma grandiosa, e a Tua graça nos alcança. Senhor, aqueles que estão nos ouvindo e que sentem no seu coração, Pai, que sentem no seu coração que desejam e precisam da salvação, Senhor, reforça este sentimento e que ele possa tomar uma decisão agora e logo mais podendo, Senhor, se apresentar, meu Deus, diante da Tua igreja, este corpo, Senhor, do qual fazemos parte, e assim, Senhor, já podemos colher, meu Deus, e manifestar estes testemunhos que virão, porque a Tua palavra não volta vazia, antes ela cumpre, meu Deus, o objetivo para o qual foi proposto. E nós Te louvamos por esta oportunidade aqui no podcast da RBD. Obrigado por este momento, por todos os professores, superintendentes do campo, por todos os professores da sede, todos os departamentos. Senhor, fortaleça esta obra, porque a obra é Tua, Pai, e ajuda-nos a cumpri-la, Senhor, conforme Te agrada. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.